597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. Esta programação tem o apoio cultural de AIJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Promoção Compra Forte da Sorte. Um ano de carrinho cheio com o Forte Atacadista. Confira as ofertas. Cebola quilo, 2,69. Bom Carne, 2,49. Banana caturra quilo, 2,89. Bom Carne, 2,78. Filézinho frango sassamilar congelado quilo, 10,49. Óleo de soja Vitalive 900 ml, 4,69. E tem a Forte do dia. Batata lavada quilo, 2,95. Bom Carne, 2,89. Compra Forte da Sorte. Participe e concorra a 1 milhão em prêmios. Atenção São Bento do Sul e região. Valdir Pneus, na rua Luiz Baumann, 875. Valdir Pneus atua com pneus novos e usados, geometria, troca de óleo, freio, balanceamento e suspensão. Viagem segura? Com pneus da Valdir Pneus. Telefone 3059-1302 ou WhatsApp 99703-3710. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Doze horas e 3 minutos, então tá assim, né? Agora restabeleceu essa live aí, né? Tá meio esquisita, mas espero que vá, né? Já vi que tá de olho ali a nossa querida vereadora Carla Hoffmann, né? Daqui a pouco vamos conversar aí sobre a sessão de ontem. Olha que para quem participou comigo também foi a Iva lá, o pessoal da cooperativa Renascer, tá de olho. Forte abraço, Iva, para todo o pessoal da cooperativa que estão sempre ao vivo conosco, que estão sempre sintonizadinhos, né? E pelo rádio, né? Não é nem pelo Facebook, estão lá pelo rádio também, acompanhando aqui o nosso Liberdade Notícias. Vamos lá. Então eu falei para vocês aqui do tempo dos nossos apoiadores, e agora quero mandar um forte abraço pro Xaropinho lá, o Jefferson Nosso. Ele que é lá da Defesa Civil e me lembrou que eles ainda estão com aquela, não sei até quando que vai, não sei se o Shopping está ouvindo, ele ainda está com aquela campanha lá do cobertor e da toalha solidária. Então se você tem um cobertor, tem uma toalha aí para doar, entra em contato no 199, 199, disca lá 199 e pode ter certeza que o Xaropinho lá, o Jefferson Nosso, ou o Wagner, o Marcelo, né, forte abraço para eles, alguém vai ir buscar ou você vai levar lá para que eles entreguem para quem realmente precisa, né, tá certo? Então tá aí, já falei sobre o Xaropinho, falei sobre o pessoal da Defesa Civil, que estão sempre muito atentos ao que vem acontecendo no município, né? E quero falar, claro, para você aí do PROCON e da Vigilância Sanitária. Preciso falar para você dessa lei, né, aquela lei, a Lei 14.204, de 26 de novembro de 2007. O que é essa lei aí, Forte? Essa lei ela diz que fica proibido aqui no estado de Santa Catarina a criação, comercialização e circulação de cães da raça Pitbull, bem como das raças que resultem de seu cruzamento por canis ou por pessoas aqui no estado de Santa Catarina. Então a pessoa não pode criar cachorro, não pode criar Pitbull, né? Não pode criar o cachorro da raça Pitbull, corrigir aqui, né? Não pode criar Pitbull. Se você ia ter, semana passada, tinha gente vendendo aí pelo Facebook da cidade, né? Meu Deus do céu. Falar que o doutor Sobreiro lá tá falhando, o pessoal da inteligência, né? Então não pode, isso é contra a lei. Lei número 14.204, de 26 de novembro de 2007. Tem que fazer o BO, tem que registrar a delegacia, pode ser online, para que abra-se um inquérito, que a pessoa seja visitada e para que ela vá responder em juízo por que está criando esse bicho aí. Se no resto do estado ninguém cobra, o problema é deles, mas aqui nós descobrimos que a lei existe
e nós vamos fazer essa lei pegar, né? Por quê? Porque vamos mostrar a força que tem o rádio, para mostrar a força que tem o jornalismo. Então está proibido a criação de pitbull e você pode denunciar, você deve denunciar. E o telefone é o 190, não tem outra. Mas eles não querem vir, vai denunciando, bota lá, porque fica registrado. E de repente o Ministério Público pode pedir lá pode pedir uma gravação deles, né, para saber quantas denúncias teve e por que é que não foi visitada essa gente, né? O Ministério Público pede, né? E daí eles vão querer saber os relatórios, né? E aí pode ter certeza que alguém vai ser responsabilizado. Entende? Então tem que fazer valer e não podemos deixar que se crie, né, esses cachorros aqui dentro de São Bento do Sul. E a função da nossa segurança pública é ir lá e fazer o termo e mandar para fora. Não tem? Abre, já manda, faz e chama de termo de de conduta na hora, né, e já marca lá a audiência e já manda direto para fora. Acabou-se. Que lá no fora a pessoa vai ter que se explicar para o promotor por que está criando o cachorro, né, que está desrespeitando a lei, e vai pagar uma multa de uns 5 mil reais e vai ter que dar a destinação certa aí no dito animal. Vamos lá, quero falar para você, claro, dos produtos vencidos nas prateleiras. Você tem direito a trocar por um de graça. Se você encontrar um produto vencido, lembre-se que você pode trocar por um de graça. Lei estadual número 17.132 de 2017. Mas é importante ficar de olho, teve o pessoal aqui da Vigilância Sanitária e me alertaram para isso, é importante ficar de olho também nos produtos perecíveis. Eu não tinha me atento a isso, né? Você tem que ficar de olho lá, se não está desligado, se a geladeira não está desligada, se ele não congelou, descongelou, porque ele também cria problema. Então não dá, tudo isso aí não pode, né, acontecer. Claro que se acontecer alguma coisa nesse sentido, você vai ligar lá para a Vigilância Sanitária. Se não, você vai acionar a Lei 17.132 de 2017 e vai levar aquele produto de graça para casa. Pensa só que beleza, né? Tem que andar em todos os mercados só olhando ali, ó, achou uma coisinha, já troca, já leva de graça e já sai feliz, né? Por isso mesmo tá gurizada, quando vai naqueles frios lá, né? Seja nos iogurtes, seja, dá uma olhadinha, tá vencidinho, troca por um bom e ó, o pai já economizou aí uns 10, 12 pilos numa bandejinha, né? Isso que é importante, tá certo? 12:08, doutor Sobreiro, forte abraço, nosso delegado, sempre disse pra mim, olha, não esqueça de alertar aí o teu ouvinte, fortalece com relação à questão dos golpes, e eu preciso alertar. Eu sei que é chato, mas nós escutamos o dia inteiro aí na Liberdade, mas escuta, vai ter que escutar até aprender, né? Porque o pessoal ainda está caindo muito em golpe em São Bento, lamentavelmente. Então eu digo assim, olha, cuide antes de fazer um depósito, antes de fazer um Pix. Mas é para o filho, para a filha, ligue atrás, veja se é mesmo, porque a bandidagem a vagabundagem está terrível. Eles catam o teu dinheiro mesmo, depois é difícil você botar a mão de volta atrás, tá certo? Então fique de olho. Cuidado com esses links do WhatsApp, cuidado com links relacionados a herança, benefícios, as coisas. Isso é complicado, isso é tudo golpe. Tem que cuidar até agora com o golpe lá quem quer pagar as contas. O cara está devendo, vem o link, clique aqui e você vai ser direcionado para pagar as tuas contas. Não, quer negociar, vá lá através do CDL, vá através aí do outro canto que você vai negociar e vai chegar aí e vai pagar, ou vai direto na Caixa Econômica, vai fazer a tua negociação e não vai se incomodar, sabe? Isso é mais fácil, tá certo? Então é assim, ó, você fique muito atento a todas essas questões, né, com relação a essa questão dos golpes. Não faça nenhum tipo aí de Pix, não faça nenhum tipo aí não clique em nenhum link. Mas eu não tenho nada no meu nome, mas eles pegam os teus dados. E com os teus dados eles aplicam um golpe nos outros. E você também responde depois. O Sobreiro me falou, as pessoas aí que dizem, mas eu perdi meus dados lá e eu não tenho nada a ver. Tem sim, vai responder processo também. Então se agarra. Cedo ou tarde você cai. Eu digo sempre assim, você não consegue emprestar dinheiro, né? Mas o mal acabado, né, ele consegue fazer empréstimo no teu nome. Quando você vê, você está com a dívida. E ele não tem mais o que fazer. E agora tem uma modalidade de cobrar dívida aí que é bem interessante, né? Você, principalmente o pessoal acostumado a bater em outro veículo e não tem dinheiro, né? Já viu pensar, bate, eu não tenho nada, né? Pode chamar a polícia, se eu quiser, eu não tenho nada no meu nome. Agora, é importante que quando aconteça um acidente assim, você faça o BO, porque você pode executar a pessoa e o juiz estão tirando o direito da pessoa a dirigir. É verdade. Tá vendo? Então, se a pessoa não tem com o que pagar,
Aí o advogado vai lá e pede, não, então vamos caçar a carteira do abençoadinho. Caça a carteira do cara. Não vai dirigir mais. Esse não vai bater em mais ninguém. Esse não vai prejudicar mais ninguém. Entende? Você viu que interessante? Então não pense que você vai conseguir escapar de pagar a tua dívida, né? Ah, bati e me pirulitei. Ah, se pirulitou, mas foi feito o BO certinho, não quer pagar, vai chegar na frente do juiz assim, ó, eu não tenho um periquito para água. Antigamente era assim, né? Ou parcelava em 1 milhão de vezes, lá tem, eu posso dar 50 por mês, acabou isso aí, né? Vão caçar, se você tiver habilitação, vão caçar a tua habilitação, e você vai andar do quê? De ônibus. Se tiver ônibus, se tiver horário, mas enfim, você vai andar de ônibus, é isso aí mesmo que vai acontecer, tá certo? Então fique muito atento com relação a essa questão dos golpes, como eu disse, né? O cara aplicar um golpe em você, usar teu documento para fazer um empréstimo, pode ter certeza que você vai pagar. Eles não perdem, né? Você perde. Mas a bandidagem e o banco não perdem de jeito nenhum. 12 horas e 11 minutinhos, 12 e 11. Vamos lá então, 12 e 11, né? Falei aqui já dessa questão dos golpes. Vamos falar para vocês, deixa eu ver como é que está o grupo da dengue, né? Vamos continuar aqui na minha pauta, como é que está esse grupo da dengue aqui rapidinho. O tempo passa, o tempo voa, né? Deixa eu ver aqui, ó. A dengue. Aqui a dengue, tudo tranquilinho. Então aqui dia 11, hoje, acho que já foi só pro dia 11 aqui, já tinha um convite, mas era pro dia 11 de agosto, já foi. Tudo tranquilo, tudo de boa na lagoa, lá no grupo da dengue também. Então não temos grandes novidades, né? Deixa eu ver aqui o que acontece. Vamos aqui para cima. Quem participou comigo aqui foi o Marcelo. Aqui, o Marcelo está corrigindo, que estava fazendo limpeza do rio e acabou encalhando. Opa! Máquina cai no rio do bairro Cruzeiro, próximo ao mercado Bom Dia. Olha aqui, ó. Caiu a máquina aqui, que interessante. A máquina estava fazendo a limpeza do rio, né? E acabou, estava lá a foto do Magrão. Acabou acontecendo um acidente. Espero que não tenha se machucado o nosso servidor. O importante é que o servidor não tenha se machucado, né? Não tenha acontecido nada de. Não tenha acontecido nada aí de grave com o nosso servidor, com o operador da máquina. Que Deus me livre nessas horas. Isso que é o complicado, né? Acontece alguma coisa aí com relação a com relação a esses acidentes de trabalho. Isso acontece, né? Então, fazendo a limpeza no rio, acabou que a máquina acabou despancando aí. O Marcelo já passou as informações, já tivemos a informação aqui rapidamente, né? Isso que é importante de estar sempre ao vivo. Doutora Carla Hoffman, boa tarde, Forteschi, amigos da Liberdade, boa tarde, querida vereadora, muito obrigado pela sua participação, né? Daqui a pouco vamos falar aqui sobre os vereadores. Boa tarde, Forteschi, estamos na escuta hoje no Radinho, abraço e bom trabalho a todos. Quem é que está por aqui? É o Adolar Maia, mas o Adolar Maia botou uma caveira naquele status dele ali, que até me assustei, né, cara? Barbaridade, né? Você pode assustar as criancinhas, né, Adolar? O Adolar já é feio, né? Não bota uma caveira aqui ali, né? Isso é pra assustar as criancinhas. Tinha que ser mesmo o Adolar Maia para fazer essas coisas mesmo. Se contar, ninguém acredita. Aí lembrando que essa questão dos golpes é o seguinte, ó, lembrando que se for comprar um carro, não esqueça de procurar um despachante de sua confiança. Quero lembrar você que despachante não é gasto, é investimento. O Sobreira sempre diz para mim, olha, Forteschi, avise lá o teu público, o teu ouvinte, para que ele vai fazer uma negociação no carro, procure um despachante. Por quê? Porque o despachante vai olhar toda a documentação do veículo, vai ver se não tem nenhuma restrição, não tem nada, e aí sim, isso vai você pode comprar com segurança. Então, pelo menos uma parte de segurança, 100% você vai dar, mas não vai ter perigo de às vezes cair num golpe, alguma coisa. Pelo menos a parte documental. Então procure um despachante de sua confiança, temos bons despachantes aqui em São Bento do Sul, veja qual que é o melhor, que se encaixa lá, faça esse investimento. Eu vou gastar com o despachante? Não vai gastar, é um investimento, eles empregam bastante gente, você passa nos escritórios e vejo que tem pessoas que trabalham, gente boa lá que trabalha, que depende daquilo também, e vão te dar uma boa orientação, né? Então isso é muito importante, né? Você participar, é muito importante você procurar fazer um negócio do seu veículo, procurar um despachante para ver se está tudo certinho, tá certo? Já apareceu por aqui também a Silvana, né? Boa tarde, Valmir, tudo bem? Gostaria de fazer um pedido, seguindo uma reclamação para o pessoal, seguindo uma reclamação para o pessoal da Transagis, para que o motorista não peça para os meninos virem antes do caminhão passar, tirar o lixo das lixeiras e jogar no chão.
Aí a cachorrada da rua vem, rasga os pacotes, vira um anogênio em frente das casas dos moradores. Aí os meninos não juntam os resíduos que ficam espalhados, mais especificamente no fundo da rua, bairro Brasília. Deixa comigo aqui, Silvana, vou encaminhar já lá pro pessoal lá da Transresíduos, para eles saberem disso aí, é verdade, né? Mas essa questão de cachorrada não tá fácil, né? O que nós vamos fazer com esses cachorros aí que já incomodam as pessoas? Olha que eu vi que a doutora Carla Off, o pessoal já foi atrás disso aí, já viu modelos e mais modelos para tentar resolver isso aqui em São Bento do Sul, e até agora não chegaram numa solução, né, para resolver essa questão dos cachorros soltos aqui no município. Isso é terrível. Apareceu por aqui também a Leonir, boa tarde, Valmir, acompanhando. Como é que está, Leonir, a nossa arrecadação lá para a dona pequena Ana Clara? Tudo certinho? Eu vi que a Leonir tem mandado também aí os ganhadores da rifa, depois vamos fazer um combo, publicar lá no Jornal Liberdade, né? Ontem já saiu, acabou que ganhou o porquinho, saiu abraçado no porco, né? O pessoal está recebendo os prêmios, isso é muito importante. Claro, apareceu um grande amigo também, Eduardo Pichait, boa tarde, Fortes, que ouvintes na escuta. Valeu, Eduardo, grande abraço e muito obrigado aí pela sua audiência. 12h17, 12h17, olha só isso aqui, ó, diretor de escola e assessor parlamentar são condenados por desviar verbas de colégio. É mole! Como tem uma audiência boa aqui entre nas nossas escolas, nossos diretores, nossos professores, falar nisso, né, cadê o professor Mário? Sumiu do mapa, né? Vazou na Goiás, não tá certo, Mário? Não é o caso, mas enfim, né, para que isso é bom para que todos fiquem aí alertas. Olha só essa aqui, ó. O juiz da comarca de Capinzal, no meio oeste, condenou um diretor de escola e o assessor de um deputado por impropriedade administrativa. Precisa descobrir quem é que é isso aí, pesquisar isso. Eles desviaram para si 4 mil referente a uma verba de subvenção social que deveria ser destinada à unidade escolar e ainda forjaram a prestação de contas. Malandros, rapazinho, né? O diretor conseguiu a assinatura do membro da Associação de Pais e Professores, da APP, em documento em branco para pleitear a verba junto ao gabinete do deputado. Para isso, contou com o auxílio do assessor do parlamentar. Depois de obterem o recurso em abril de 2002, o diretor fez com que os representantes da APP assinassem o cheque em branco. Ah, Jesus! Ficou a cargo do assessor reunir notas fiscais, inclusive da própria esposa, para celebrar a prestação de contas. Os produtos descritos nas notas não atendiam à finalidade da subvenção e também nunca foram vistos pelos diversos servidores da escola. Barbaridade! Entre os produtos supostamente adquiridos estão alimentos desnecessários na realidade da escola, já que a merenda escolar, por meio de convênio, era fornecida pelo município de Capinzal em quantidade e variedade suficiente, além de camisas, calções, toalhas e jalecos. Os dois foram condenados ao pagamento de uma multa civil no valor de 2 mil pela decisão, né? Ficaram proibidos de contratar com o poder público e dele receber benefícios fiscais ou créditos por prazo de 10 anos. E deverão reparar o dano erário, que é de 4 mil. O valor serão acrescidos juros, correção monetária. Cabe ainda recurso ao Tribunal de Justiça. É claro que não vão conseguir ganhar, né? Mas que mal acabado, né? Que 4 conto, né? Precisavam dos 4 mil, agora vão gastar uns 12 mil, né? Mais advogado, tudo. Vão gastar 20 mil na tentativa de desviar 4. Se você contar, ninguém é uma conta burra essa, né? Vocês como é que pode, né? Uma pessoa se dar o trabalho, né? Uma pessoa não fazer essa pequena conta. Se pegarem, você vai gastar, se era 4, vai gastar 20 para se defender, né? Então, olha, isso é uma coisa assim que não dá para entender. Chega a ser triste. Eu fico triste, né? Eu fico assim, decepcionado com esse tipo de coisa. Graças a Deus, isso é exceção da regra, não é todo mundo que faz esse tipo de situação. A Leonina, estamos aceitando o Pix ainda a cada dia mais próximo do valor que precisamos. Gratidão a esse povo tão solidário. Valeu, Leonir. Semana que vem começamos de novo, então a campanha para ajudar com o Pix, beleza? Isso é importante se você achar necessário, né? Vamos lá então, falei do diretor de escola, vamos fazer agora um pequeno intervalo, e aí eu volto para falar da sessão da Câmara de Vereadores de ontem.
De São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Atenção, ouvinte, adquira já o seu exemplar da edição impressa do Jornal Liberdade, o seu informativo semanal, agora nas bancas, postos de gasolina e em vários pontos comerciais da nossa cidade. Ligue 3633-7356 e receba o seu jornal em casa. Ligue 3633-7356. Jornal Liberdade. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12h22, 12h22, olha uma notícia boa. Santa Catarina registrou em julho um crescimento de 2,6% na indústria, em comparação com o mês anterior. O avanço foi maior do país e também maior na análise mensal já de 2023. A porcentagem positiva amenizou a queda registrada no primeiro semestre. Os dados são do Observatório da Fiesc, com base em informações disponibilizadas pelo IBGE. Em relação aos destaques mensais, os setores que contribuíram para o avanço em julho foram os dos produtos alimentícios, com aumento de 8,1%. A indústria automotiva, com 1,1%. Já no semestre, os destaques ficaram por conta dos produtos de borracha e material plástico, máquinas, equipamentos elétricos, incentivados pelas vendas internacionais. Então o pessoal está comemorando, né? Vamos ver se vai refletir no salário do trabalhador, no emprego, né? Isso é importante. Quem está participando aqui da live também apareceu o Joacir Santos. Boa tarde, Joacir, meu forte meu amigo, grande abraço. O Isídios, o José Suc, boa tarde, Fortesque, todos hoje aqui no Rio Vermelho, povoado na escuta. Valeu, Isídio, forte abraço e muito obrigado pela sua participação. Isso é importante. Tem mais uns ouvintes que sempre participam e hoje estão meio acanhados, certo? Estão fazendo outros compromissos e não participaram. 12h24, vamos voltar então aqui, vamos lá para o Palavra Livre, né? Que é o que o pessoal quer ouvir, né, Forte? O pessoal quer saber lá da Câmara de Vereadores, né? Então, assim, ontem a sessão, ela foi lá na Univille, né, comemorando lá 40 anos e mais 25 anos aqui em São Bento do Sul. E claro, gentilmente, a nossa presidente Zuleika resolveu fazer então uma sessão itinerante para homenagear lá a Univille. Né? Até falei ontem que era difícil falar sem citar a Univille, mas não teve outro jeito, não tem que citar. Eu estava lá na sessão, então foi feito lá. Quem iniciou lá a Palavra Livre foi o Paulo Zifka. Ele foi sorteado, né? Ele foi o primeiro a falar. Ele falou sobre as licenças do consórcio Quiriri. Ele tinha feito um pedido de informação para você se localizar e para você entender do assunto. Ele fez um pedido de informação porque ele achou que as licenças estão demorando para sair. Então o vereador Paulo fez um pedido de informação lá para a prefeitura e para o consórcio Quiriri, desculpa, ele fez um pedido de informação para o consórcio Quiriri, pedindo aí, né, informações por que da demora. E eles responderam com catatal lá. E agora, como tem uma lei, e foi uma lei muito bem feita pelos vereadores, que parabéns para eles, que o vereador tem 10 minutos para falar, para comentar a resposta. Tá tudo muito novo, né? Então, por enquanto, a forma de comentário ali também está meio truncada, mas daqui a pouco eles se acostumam, né? O vereador Chicão já comentou, o Paulo Zifka está comentando, então vai estar ficando, daqui a pouco eles vão começar a ficar ali mais afinado para fazer os comentários.
Mas ele comentou ali, fez ele devia ter pedido para o assessor dele fazer uma síntese, mas enfim, ele fez uma leitura ali da resposta, mas ele não ficou contente. Eu anotei uns pontos aqui que ele disse, o Paulo Zífica achou que as respostas ali não foram o que ele perguntou. Na visão do vereador, as respostas vieram vazias, né? A entidade não informou o que as pessoas queriam fazer. E de fato não informou nada mesmo. Pelo que ele colocou, eles colocaram lá os índices, colocaram lá as quantidades que eles fizeram de atendimento em São Bento, em Rio Negrinho, em Campo Alegre. E no final das contas, né, elencaram lá a quantidade de liberações que fizeram na região, mas não responderam a pergunta do vereador. Então, o próprio Paulo Zico falou que, eu não sei se eu não me fiz claro, né, para entender ali, não sei se ele não foi claro nas perguntas deles, mas ele ficou insatisfeito e disse que vai refazer, né? Então ele vai lá dar mais uma pegada no pessoal do Quiriri para explicar nos mínimos detalhes, né, o porquê que está tendo essa demora para poder aí fazer o manejo, às vezes fazer o corte de uma árvore que precisa ser cortada, né, ou fazer a liberação dessas liberações, né, que precisa ser feito, dessas licenças, desculpa, para fazer para fornecer essas licenças que as pessoas tanto precisam, e que era para desburocratizar, e agora parece que está mais burocrático, né, para trazer mais perto, e no fim está prejudicando as pessoas aí. O Zífica não está contente, está certo, não está contente, as pessoas procuraram ele, e ele, enquanto vereador, foi para cima lá para tentar resolver, mas não teve jeito, né? Fez a pergunta, e o pessoal do Quiriri ali desviou do assunto, vamos dizer assim, né? Se fez esse desentendido. Mas o vereador disse que não vai dar moleza para eles, não. Diz que vai complementar lá o pedido de informação e vai voltar à pauta esse assunto aí com certeza. 11h27, e aí quem participou, quem foi o segundo que falou lá da palavra livre, aí já foi o vereador Sabino, né? E eu até achei que o vereador Sabino ia ficar assim mais, ele ia ficar mais na base do elogio, ia elogiar a instituição onde estava sendo feita a sessão da Câmara, porque afinal de contas era uma sessão festiva, né? Bom, bem ou mal estava comemorando lá, e era para homenagear então aí a instituição que estava de aniversário. Mas enfim, né, fiquei naquela expectativa. Eu na primeira hora, lá para você ter uma ideia, até eu tirei um soninho, porque estava muito monótono. Mas fazer o quê? Bom, o que acontece? Aí o Sabino entrou, todo mundo já se despertou, né? E o pessoal lá, os nossos queridos universitários participaram assiduamente, né? Mas não ficaram até o final da sessão esse pirulitar, né? Isso é complicado, né? Os professores não conseguem fazer o pessoal ficar aí, pelo menos ter ficado até o final lá no pessoal do auditório. Aproveitaram, né? Muitos trabalhos, certo, durante o dia, tem outras coisas, aproveitaram aquela folga para arrumar outra coisa para fazer. Mas vamos voltar para o Sabino. Não é para mim criticar o evento, é para mim falar do Sabino. E o Sabino, então ele entrou, né? E aí já causou um burburinho, porque todo mundo fica aguardando o que ele vai falar. Ele falou que está frustrado, entendeu? Comentando aí, já começou a comentar ali o pedido de informação do Paulo Zífica, né? E falou assim que ele anda frustrado com o retorno aí, né, das respostas que vem ultimamente aí do setor público, que vem do executivo. Então, na visão do vereador, essas respostas elas não dizem nada, né? Elas enrolam, elas tentam saem do assunto e não respondem aos vereadores. Então, sabemos que está frustrado aí, né, com essas respostas que está vindo ultimamente, nos últimos dias aí, com relação às perguntas que ele faz. Fez aí umas provocações ali de governo, e eu acho que não era o momento, como eu disse, era momento de festividade, ia ser um pouco, para mim até foi bom, porque hoje eu tenho que comentar, né, senão hoje eu ia comentar só a questão mesmo lá das festividades da instituição, mas ele foi ali, né, e acabou fazendo então a crítica, né, e com relação às pedidos de informações, diz que pediu informação para a Terezinha. Não, ele pediu na última sessão informalmente para a Terezinha, lá dentro do governo, sobre o transporte do município. O pessoal que trabalha no transporte fica atento. Ele diz que ele está lá, ele quer saber o que é que os motoristas estão ganhando de diária. Na visão dele, a diária está muito fora do valor, que é pouco, né?
Ele denunciou ontem uma questão muito pesada, preciso conversar ali com o Francisco Marques, tem uma ambulância que está parada, já deu um custo para o município de mais de 100 mil reais em manutenção. Então precisa saber por que essa manutenção está forte, por que essa ambulância está parada. E vai fazer ele quer saber essas questões, está certo, ele é vereador, estava para saber disso aí. E outro ponto, ele quer chamar o secretário Marcelo Marques de saúde para explicar sobre esse assunto. Que assunto? Do custo desses 100 mil dessa ambulância, que está parado lá e ninguém consegue consertar. Da questão aí, então do transporte que leva as pessoas para fora do município, né, com esse custo, as diárias, os motoristas. Eu não sei se agora ele está dizendo que a diária que é paga é muito alta ou é muito baixa, ali que ficou meio truncado na falação do Jair Sabino. Então não sei se ele está a favor ou está contra o motorista. Né? Temos que ver o que acontece. Mas ele quer uma explicação sobre essa questão das diárias e quer uma explicação sobre essa questão aí dessa ambulância que está lá parada, que estaria lá na mecânica, já está com mais de 100 mil reais de custo e a ambulância não funciona. Então a denúncia é grave. Vamos ver o que vai achar. Ele quer chamar então aí o secretário de saúde para explicar sobre o assunto para os próximos dias. A novela vai dar muito o que falar ainda também. Né? Ele reclamou aí da rua Germano Brandt, lá que tem um buraco, mostrou uma fotografia do buraco. Eu recebo isso hoje, recebo outro dia aí no WhatsApp as fotografias dos buracos que tem na cidade, né? E ele diz assim que né, ele sofreu enquanto foi secretário de obras, mas ele fazia as bocas de lobo da forma correta. E na visão dele, as bocas de lobo estão sendo feitas de uma forma errada. Ele fala que até é feito de uma forma envelopada, né? Então precisa até entender, uma hora tem que pegar ali o secretário de obras, o Magrão, para ele entender o que é essa forma de envelope que ele diz que é feita de uma forma de envelope e diz que está errado. Tem que fazer de uma forma certa e a forma que está sendo feita as bocas de lobo, a água não entra. Passa por fora, mas não entra na boca de lobo. Tem que rebaixar mais e deixar a entradinha mais descida mais para baixo para a água vazar, para a água entrar lá para dentro da boca de lobo, na visão aí do vereador Sabino e ex-secretário de obras. Aí dentro disso, ele já pediu socorro ali, né, já citou Hélio também, citou aí o Paulo Zífica, mas os dois não quiseram entrar no assunto e não deram moral aí para o Sabino, então, com relação a essa questão das bocas de lobo. Né. 12h33, a próxima que foi falar, é claro, foi a vereadora Zuleika, né? Nossa presidente da casa, então passou o bastão para o Hélio, passa a palavra, né, que é o rito legal da Câmara de Vereadores, passou os trabalhos para o vereador Hélio, que assumiu a presidência, e ela buscou a palavra para falar. E aí sim, a Zuleika, então, ela homenageou a instituição, onde estava ocorrendo a sessão, falou dos 40 anos da casa ali, né, e suas dificuldades. Mas ela falou que diz que foi gratificante, porque ela iniciou desde o início, contou toda aquela história, né? Entende? Ela foi ali aluna, se não me engano, também nesse negócio, depois foi professor, então disse ter boas histórias, boas lembranças, destacou a colaboração, e no final, finalização da palavra, achei muito importante, ela destacou a colaboração das indústrias para o fortalecimento do ensino superior no município. Então a Zuleika traz todo esse resgate da história, né, da instituição aqui no município de São Bento do Sul. Que se é forte, porque tem uma comunidade pujante que ajuda, né, e que faz aí as coisas acontecer. E eu digo o seguinte, abre aspas, olha aqui um comentário meu, muito pouco retorno aí para a sociedade, fecha aspas, pela força que tem, né, e pela ajuda que tem na comunidade. Vamos lá. Aí entrava, depois disso, claro, a nossa querida vereadora Carla Hoffmann pede a palavra para falar. Né? Carla Hoffmann continuou nessa linha, e aí ela foi bem assertiva, o discurso dela foi um discurso assertivo. Ela entrou já falando que o ensino superior impacta na região e impacta nas famílias. Isso eu gostei muito desse discurso dela. Ela destacou aí da dificuldade que as pessoas tinham em se deslocar do município para ter o acesso ao ensino superior. E claro que depois, né, da fundação, depois de todo esse investimento, hoje facilitou a vida de muitas dessas pessoas, desses alunos. Né. Destacou nesse processo aí de fortalecimento do ensino superior aqui no município. Então vejo que também falou com propriedade, elogiou, foi aplaudido, tenho certeza que foi destaque ali junto à direção lá da instituição. Na finalização, a vereadora Carla destacou a casa do quilômetro 80. Ontem eu já tinha dado essa notícia, pensei que ia dar ela de primeira mão, mas o
o Dimas foi rapidamente, né, e sacou lá da decisão do juiz e tinha publicado já no SBS Online. Com relação àquela casa do quilômetro 80, e ontem já dei essa informação, o governo Tomazinho levou mais uma martelada na cabeça, né? Eu não sei se ali a vereadora Carla disse que não é um problema desse governo em si, ele já vem lá do histórico de governos do passado, né? De outras administrações, lá de administrações antigas, seja, de certo, eu não sei se vem desde a época do Lourenço Schreiner, mas que vem de várias administrações já, isso aí, acho que vem da administração do Magno, certo? Do Fernando Turi, que nem e por aí, né? Não sei se duas administrações para trás. Então o pessoal não reformou aquela casa. Na realidade, eu nem sabia que existia, para você ter uma ideia, né? Quero dizer bem claro. O pessoal faz aí, tomba essas casas, e quando é tombar, não é que nem o vereador de Randirim diz que vão derrubar o chaminé, não. Eles tombam ou fazem o patrimônio histórico, mas ninguém divulga, ninguém sabe, porque tudo para fazer uma divulgação tem um custo. Para fazer a manutenção tem um custo. E ninguém quer pagar esse custo. Eu não sei que cargas d'água que deu aí nesse novo modelo de gestão pública, né? É que ninguém quer, já acha que, não, vamos divulgar tudo em Facebook, vamos divulgar, que todo mundo vai saber, todo mundo vai adivinhar. Ninguém adivinha, ninguém está à disposição de ficar lá 24 horas também fuçando as redes sociais da prefeitura. Aí, né? E cada um procura os melhores meios para você se informar. E a função pública é usar todos os meios para divulgar. Mas, como eu disse, nessa gestão tem esse novo modelo de gestão, e fique-se passagem que não é só São Bento, isso é meio geral, né? As pessoas não estão com essa questão de fazer essa divulgação. Eu não sabia nem que existia essa casa, né? Sorte que não sou eu o prefeito, já tinha mandado derrubar, né? Ele ia sofrer um processo administrativo. Mas, enfim, então o que acontece? O problema é que agora vai ter que fazer a reforma da casa, vai ter que gastar muito mais dinheiro se tivesse feito a manutenção. Mas eu estava pensando, né? Isso não caberia uma impropriedade administrativa, doutora Carla? Ontem no seu discurso ali eu peguei, se foi mesmo, se houve um desleixo por parte das atual e da antiga administração, não caberia uma impropriedade administrativa nesse caso? Era uma questão a ser pensada. Entende? Porque agora vai ter um custo para reformar, vai ter um custo aí maior do que se tivesse um custo de manutenção. Será, aí no campo do será, né, ou das ideias, que não era importante o governo mandar para a prefeitura, o governo mandar para a Câmara de Vereadores, então, para que se crie um fundo específico para a manutenção e preservação do patrimônio histórico? Porque o vereador não pode criar lei que onere o município. Isso é fato, né, não se discute. O vereador não pode fazer isso. Mas os vereadores de situação poderiam conversar com o prefeito para que o prefeito mandasse, então, lá para a Câmara de Vereadores um fundo específico para a manutenção desse tipo de prédio, criando essa lei. E aí guarde nesse fundo imexível, fique bem claro, fazer um fundo que seja fechado, que não possa emprestar para qualquer outro tipo de situação, e que fosse investido só nesse sentido. Poderia-se vir um projeto lá do Executivo para a Câmara de Vereadores, e aí os vereadores fariam então esse fundo. O prefeito pode, vamos tirar esse fundo da onde? Vamos tirar do próprio IPTU, porque já que o IPTU é um dinheiro que é para esse tipo de recuperação, né? Uma porcentagem vai ser fixa para cuidar desse patrimônio histórico. Mas esse projeto tem que partir do Executivo para o Legislativo, tem que sair lá do prefeito para os vereadores, e aí sim os vereadores poderiam aprovar, então, para que se evitasse esse tipo de prejuízo, né, a futuro. Eu acho, na minha humilde opinião, que caberia aí uma impropriedade administrativa, mas não sei se eu tenho certeza, né? Não sei se não tenho certeza se caberia isso mesmo. Vamos ver o que a vereadora está comentando aqui. Temos que a doutora e vereadora Carol diz que temos que analisar a questão do patrimônio histórico da cidade. Ele tem que ser usado pela comunidade para que a gente conheça a história do imóvel e também possa ser usufruído pela comunidade. O fundo pode ser uma boa ideia. Olha aqui, a vereadora gostou da ideia. Ela é advogada, ela entende, conhece da lei. A doutora Carol conhece o regimento interno, foi presidente da casa, conhece o regimento da casa e conhece também a estrutura pública. Né? Pena que não pode ficar ali
como prefeita por uns 30 dias, uns 15 dias, como foi combinado, né, doutora Carla? Mas eu digo uma coisa, esse é um projeto que deveria partir lá do executivo para o legislativo, criando esse fundo e preparando isso. E dentro desse fundo já reservado também para essa questão de fazer um programa, né, de informação nas escolas e nas indústrias, falando desse patrimônio histórico, incentivando as pessoas a visitar e conhecer a sua própria história. Como eu falei, minha opinião, né? Não sei se isso aí funciona ou não. Falar, né, dar opinião, a gente pode dar de peru de fora para dar um monte de opinião, né? Agora, se vai dar certo, a gente não sabe. Tem que analisar toda a questão jurídica e legal disso aí. 12 horas e 41 minutos, eu vou pro intervalo e eu vou voltar para falar sobre o Darlan. O Darlan também me surpreendeu ontem, doutor Carlos. Vou falar sobre o Darlan já, depois aqui do intervalo. Vamos pro intervalo e eu já volto. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Layer. Fone 3626-2568. No mês das mães e das noivas, os melhores presentes estão aqui. Cadence Cafeteira, à vista só R$ 89,00. Smart TV 32 polegadas à vista só R$ 980,00. Painel para TV Eros à vista só R$ 150,00. Lojas Diva Center, 18 lojas, 29 anos. Aqui você pode confiar. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas e 44 minutos, a conversa tá boa e o tempo urge, com certeza. Vamos lá. Então, quando eu tava conversando aqui com o pessoal que tá na minha live, né, o pessoal já mandou aqui, já passei lá pro Gilberto Transresido. Ontem ele visualizou lá, mas não respondeu, né, com relação àquela questão da reclamação. O pessoal da Transresido também, né, olha, ganha uma baba de dinheiro, agora para fazer as coisas que é para fazer é nada. Acho que tá na hora da Câmara de Vereadores começar a pedir fazer um tipo de informação lá também, né, botar na espinhaça a gente ali. Vamos para cima. Mas eu quero falar sobre o próximo que falou depois, a doutora Carla. Claro, foi o vereador Darlan. Ele falou sobre o programa Estrada Boa. Também comentei ontem aqui no nosso Liberdade Notícias. O que é? O governo do estado, então ele destinou uma baba de dinheiro para revitalizar algumas estradas no estado de Santa Catarina. E o Planalto Norte ficou fora, né? O Planalto Norte não foi contemplado com nenhuma estrada. Né? O vereador diz que ele não compartilha aí com politicagem, entende? Ele reforçou aí e ficou indignado. Chega a borda, mas agora eu vou fazer um comentário. Primeiro eu vou fazer o comentário que ele falou. Então ele diz que não compactua com politicagem, reforçou que os deputados que votam nos projetos e diz que a culpa pelo governador não ter mandado, eu preciso puxar esse áudio lá que não está à disposição ainda, a culpa do vereador não ter mandado aí verba para o Planalto Norte é do próprio Planalto Norte por não ter escolhido representantes.
Entende? Uma barbaridade, vereador. Que coisa, né? Então ele diz que a culpa é nossa. A culpa não é do governador do estado. Ele que está certo mesmo tem que fincar ali verbo lá no outro lado. A culpa é nossa, não soubemos que a culpa é da região e do povo que não soube escolher seu representante aqui no Planalto Norte. Ele lamentou aí também críticas que algumas ex-lideranças receberam por conta dessas questões, né? E lideranças que estão aí hoje penduradas no governo do estado. E é verdade, temos dois grandes líderes. Nós temos o Silvio Dreyfus lá na secretaria, e temos aí o Mauro Mariano também aí no acho que é BNDES, uma coisa assim. Diz que essa gente aí não tem culpa porque não tem o que fazer. Porque quem vota são os deputados e eles não são eles. Eles são só líderes. Mas então o que é? Vou voltar, né, Eduardo? Ar-condicionado, cafezinho e o povo, olha, que se lasque. Eu quero dizer que, já que o vereador Darlan não poupou críticas aí com relação a essa questão, né? Eu quero dizer o seguinte, e ele não poupou crítica às pessoas que votaram equivocadas. Eu quero dizer assim, ó, vereador, que a posição tem que ser pensada. Não vou discordar, não posso discordar com você diz, não discordo da forma que você falou ali, mas você precisa repensar nessa questão. O eleitor não tem culpa. A pessoa que vota, ele escolhe dentro do que ele é apresentado. Se a direita apresentou candidato ruim, é claro que não ia chegar lá. Entendeu? Que fique bem claro, né, vereador? Agora sim a minha crítica é em cima disso. As pessoas não souberam escolher entre as lideranças de direita, porque a direita teve mais de 70% aí dentro das suas escolhas. Não se elegeu nenhum da esquerda aqui também, não chegou nem perto. Entende? Então tem que ver isso aí também. Outro ponto que o vereador Darlan esqueceu quando ele fez essa crítica, ele foi, não sei por que ele resolveu, não vai gostar dessa analogia que eu vou fazer, desse exemplo que eu vou usar, mas ele começou a defender cachorro morto, o Darlan. Tu não gostou, tu não sei por que cargas d'água, porque as redes sociais atacaram essa gente, tem que atacar mesmo. Eles ficaram 20 anos mamando, o Darlan. 20 anos. Mais de 20 anos como deputado, nós tínhamos deputado federal, nós tínhamos deputado estadual, mamando. Ó. E o que veio nesse período que estava lá como deputado? Entende? É essa crítica que tem que ser feita. Entende? É essa avaliação que tem que ser, mas não culpar o eleitor. Estranhei muito essa tentar jogar a culpa sobre o eleitor. Entendeu? Oferece comida ruim, é a mesma coisa que ir no restaurante, oferecer comida ruim e dizer para o cara, não, você vai pagar essa comida aí. Mas eu não gostei, a comida tá ruim, tá crua. Não, o problema é teu. Você acha que tá cru, vai cozinhar. Pare! Entendeu? Não sei se eu estou certo nessa minha linha de raciocínio, mas eu quero que você que esteja me ouvindo aí pode discordar de mim, que eu sou um cara democrático, mas você entendeu? Então, nos é oferecido, não, porque eu não votei nessa agenda, sou de direita, né? A própria direita ofereceu uma gama, né? Ofereceu um cardápio, ofereceu lideranças, porque dessas lideranças que não se elegeram, todas são de centro de direita, não tem nada de esquerda. E que nós já conhecemos, como eu disse. Já tinha sido deputado 1, 2 vezes, deputado federal, deputado estadual, tinha experiência. E quando tiveram lá, não resolveram nada. Estavam lá fazendo o quê? Garantindo o interesse próprio, pensando só no seu amiguinho. Nós vamos garantir a reeleição. Estão fazendo o que o Jorginho está fazendo aí, porque são da velha política. Enquanto os outros governadores esperavam pelo menos 1 ano para pensar na reeleição, esse não, ele já tá preparando a reeleição desde o primeiro dia, desde o segundo dia de mandato, eu acredito que desde o primeiro dia, se bobear, ele já está preparando a reeleição. E aí o nosso vereador,
Os nossos não, desculpa. E aí o nosso vereador, o Darlan, vem e diz que a culpa é de quem é o morador do Planalto, que não soube escolher. Mas melhora esse cardápio aí, então. Nós precisamos de lideranças melhores. Porque o voto para deputado, o voto para vereador, o voto para deputado estadual, deputado federal e representante é um voto muito pessoal. As pessoas elas votam por alinhamento ideológico, votam por alinhamento regional. Então tem todos os fatores que são levados em consideração com relação a esse voto. Entende? O período com que o Silvio Dreyfus teve lá na Assembleia Legislativa e foi presidente da Assembleia Legislativa, pense a força que o Silvio teve. Foi presidente da Assembleia Legislativa. Isso não é pouca coisa. Entende? Pode me corrigir aqui se eu estiver equivocado. E qual foi o avanço que você teve para a região? Entende? O povo não está ficando mais bobo, não. As pessoas estão vendo isso aí. Entende? As pessoas estão vendo essas questões aí. Então, como eu disse, não sei por que Cargas d'Água resolveu defender aí cachorro morto, como diz outro, né? Foi lá, estavam chutaram o cachorro morto, ele foi defender o cachorro morto que estava sendo chutado. Não sei quem que é os cachorros mortos que estavam chutando lá também, mas enfim. Então o que tem que se avaliar é a qualidade da representatividade que está sendo apresentada na época da eleição. E isso passa por discussões internas das agremiações partidárias, não nos diz respeito. Não diz respeito à comunidade, não diz respeito ao você, meu ouvinte, está ouvindo. Quem tem que verificar, quem tem que fazer o estudo para isso são os próprios partidos políticos, né, que tem que analisar tudo isso aí. Entendeu? Agora, não jogar a culpa no povo, isso eu nunca vi, né? Meus amigos, as pessoas pensam, né, que essas pessoas que foram nossos representantes e que agora nós devemos ficar, eu na minha avaliação, eu acho que talvez eu esteja equivocado, tomara que, mas eu acho que na minha avaliação ainda vai 20 anos para nós conseguir eleger aqui, senão, não, 20 é demais, mas ainda mais uns 10 anos para nós conseguir fazer uma liderança que consiga fazer com que o Planalto, traga o Planalto na reintegração de volta. Por quê? Porque a nossa cidade, que é São Bento do Sul, que Campo Alegre, Rio Negrinho, nós não somos nem integralizados ao Planalto. Tudo passa por isso. A grande maioria desceu de lá para cá, né? Desce de Porto, vamos contar de Porto União aqui para São Bento do Sul. Alguns ficam aqui, vão para Joinville, param em São Bento, outros ficam em Campo Alegre, em Mafra, em Rio Negrinho, vão passando por aqui, vão parando. E alguns descem morro abaixo. Mas não existe... Eu vou falar assim, olha, não existe uma integração do Planalto. Como é que se nós não estamos nem integralizados ao Planalto que nós vivemos, como é que nós vamos querer ter lideranças regionalizadas, comprometidas? E aí as lideranças que foram eleitas na época defenderam interesses próprios ou interesses de seus patrocinadores ou interesses de suas ideologias. Porque se for fazer um levantamento, nós vamos saber ideologicamente quem é que essas lideranças defenderam lá na Assembleia Legislativa. E acharam que a receita ia funcionar. E às vezes a receita funciona, mas às vezes você está tão acostumado, quebrou um ovo a mais, o negócio azedou. E agora, para poder acertar, Nenê, é que nem molho da maionese, né? Depois que errou, às vezes tem que jogar tudo fora e fazer um novo. Entendeu? É complicado isso aí. Então tem que ser feito aí uma avaliação desse sentido. Eu acho que o vereador ele foi infeliz em jogar a culpa aqui no eleitor. Eu, pelo menos, sou culpado. Eu não escolhi meus candidatos foram certos, não escolhi os candidatos certos. Como eu disse, se a própria direita não consegue oferecer, se entre vocês não conseguem ter candidatos de qualidade, então deixa não ser o que vocês querem na vida, né? Agora, não reclamar e dizer aí que a culpa aí é de quem votou. Daqui a pouco vai dizer que a culpa é da esquerda, né? Daqui a pouco vão dizer que a culpa aí é da esquerda, que não tem um representante. Se contar, ninguém acredita, né? Agora, o que faltou dizer, né, vereador, é que se vai ser feito um ofício lá para o governador, se vai ser feita uma moção para o governador reclamando dessa questão. Claro que ontem ali não era o local, até já estão me corrigindo aqui, que eu achei que era uma sessão mais festiva. Mas não, onde que tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, já me deram uma correção. Eu gosto de acertar as coisas assim já no ar, né? Não ter perigo aqui de acertar, né? Onde que tá aqui? É sempre assim, a gente precisa e não consegue achar esse trem aqui.
isso aqui. Mas diz que ontem era uma reunião mesmo, era normal, era só para entregar mesmo aqui, ó. Opa, a sessão de ontem era uma sessão ordinária como qualquer outra, não era sessão festiva ou nada como a Terezinha quis dizer. A sessão é chamada de sessão itinerante, uma sessão fora da Casa de Leis, mas com o mesmo rito. Era apenas uma entrega de uma moção de aplauso aí para a instituição que foi homenageada. Então, beleza, está me corrigindo aqui. Mas era normal. Entendeu? Mas então por que rapidamente ninguém então já entrou com a moção ali? Eu não sei se é a moção, que me corrija aí, o pessoal que tem na Câmara, se é um ofício para o governo do Estado, se é uma moção reclamando dessa questão. Será que não era importante se São Bento tivesse integrado na Ampla Norte, aí não poderia fazer através da regional? Então vamos ver aí se, quem sabe agora a Munesc vai fazer, certo, um ofício para o governo do Estado reclamando, né, através de todos os municípios. Vocês deixaram o Planalto de fora lá. Deixaram São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre de fora. Será que os municípios lá vão fazer uma moção em conjunto? Será que com a força desses 3 municípios, aí um trabalho de todos os municípios para cima do governador, todos esses prefeitos juntos aí não teria mais força? São perguntas que eu deixo aí para que sejam respondidas, né? Que não é minha função, não é tua função aí como ouvinte responder isso aí. Entende? Mas eu achei ali que foi meio pesado, né? Vamos dizer assim. Acredito, a respeito aí o que o vereador Darlan falou, a opinião dele, mas não concordo em dizer que as pessoas não souberam votar. As pessoas votaram, escolheram dentro do que lhes foi apresentado. Cada um procura aí o que mais se identifica. Por isso que se chama democracia, né? Agora não podemos, vamos votar 2 candidatos e você vai comer arroz e feijão. Mas eu não gosto de arroz e feijão, nem como é que fica. Então não é assim que funciona aí também, né? Cada um tem que saber, né? Cada um tem que saber procurar suas coisas, cada um tem que saber se identificar. O voto ele é muito personificado, eu acho, é pessoal, as pessoas se identificam. E para isso precisa ser montada uma estratégia aí sim de região para poder pensar de que forma que vai trazer essas lideranças. Eu acho que a grande puxada da noite foi essa aí também. 12 horas e 58 minutos. Depois do Darlan veio a vereadora Karen, ela destacou o apoio do núcleo jurídico grátis, que é a instituição onde ocorreu a sessão, mantém aí para ajudar a comunidade, e apresentou uma fotografia da limpeza do monumento, né? Aquele monumento ali no centro, que dá acesso lá ao hipercentro, né? Que estava muito feio, ela pediu lá, e agradeceu, daí ela fez a indicação e foi feita a limpeza, ela colocou lá no telão e agradeceu a limpeza daquela situação lá, isso foi importante. Na finalização, né, e levou muita sorte, quem finalizou foi a vereadora Terezinha, né? Ela falou aí, destacou as obras que estão sendo, ela falou que poderia destacar as obras que estão sendo feitas, lembrou dos diversos problemas que a cidade tem, porque alguns vereadores aproveitaram para levantar esses problemas também dentro da palavra livre. Mas nesse momento ela preferiu destacar o valor da instituição onde ocorreu a sessão. Lembrou que ela fez contabilidade ali, depois advocacia. E o exemplo de vida que ela deu se tornou, claro, um exemplo de vida, um exemplo de dedicação, né? Entende? Então, foi um exemplo de sucesso que ela apresentou naquele momento. Achei que foi de muito bom gosto. Também afirmou que o estudo eleva as pessoas e leva as pessoas para qualquer lugar. Lembrou que foi presidente do DCE enquanto era aluna da casa. Então foram assim bons momentos que se passaram por ali. Eu acho que foi mais dentro. Eu achava que a sessão era especial pelo aniversário, mas como diz ali não era, né? Então, mas enfim, acho que da forma que ela falou, se tornou, estava assim mais integralizada, né? Mas não era para ser. Então aí o vereador Sabino e o vereador Darlan aproveitaram o momento, o Darlan para dar uma marreteada, em vez de marretear o governo estadual, quis marretear o eleitor, e o Sabino aproveitou e deu mais uma martelada na cabeça do Tomazino, né? Porque a função dele é o fogo amigo, ele não pode ver o Tomazino que ele quer dar uma martelada na cabeça, é coisa interessantíssima. 13 horas, então com essa aqui eu tinha duas, eu tenho aqui um áudio ainda. A Lesc leva seminário para o legislativo aqui em Rio Negrinho, então eu vou ensinar com esse áudio. Isso aqui é importante, daqui. A Lesc vai estar aqui no município de Rio Negrinho trazendo formação para os vereadores. Vamos ouvir esse áudio. Depois eu tenho um áudio do governador que está disponibilizando. Eu quero ver o nosso vereador mandar lá
quero ver os nossos vereadores mandar uma moção de desagravo para o nosso governador, eu não votei, mas nosso governador, porque ele disponibilizou 7 viaturas para demandas de delegacias de Brusque e de São Bento do Sul. Então veio a viatura aqui para a polícia. Com esses dois, vamos ouvir os 2 áudios, aí eu já encerro o Liberdade Notícias. A Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense, recebe nesta quarta-feira, 16 de agosto, o Seminário Legislativo em Ação, promovido pela Assembleia Legislativa. O evento é voltado para a formação política e qualificação profissional de servidores públicos. O evento é realizado pela Escola da Lesc. A programação inclui palestras sobre a atuação dos vereadores, Lei Geral de Proteção de Dados, arquivamento de documentos públicos e importância da inteligência emocional, entre outros temas. Marlene Fendler, diretora da Escola da Lesc, destaca a importância da capacitação para quem trabalha diretamente com o poder legislativo municipal. O nosso foco são os agentes públicos e políticos, também vereadores, assessores, servidores de câmaras municipais, que todo dia precisam entender de uma quantidade muito grande de questões e nem sempre têm um domínio sobre elas. Eu posso dar alguns exemplos, como as mudanças na lei de licitações, na legislação ambiental, LGPD, a nova Lei Geral da Proteção de Dados, a legislação fundiária, as emendas impositivas, orçamento público e até a constitucionalidade dos projetos de leis. Então é importante que esses agentes políticos eles possam se qualificar melhor para servir melhor os cidadãos e as cidadãs. Nesse ano, já ocorreram seminários regionais do Legislativo em Ação nas cidades de Criciúma, Tubarão, Chapecó, Rio do Sul e Florianópolis. Para participar, basta se inscrever de forma gratuita pelo site escola.alesc.sc.gov.br. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Balestrinho. Você está ouvindo Liberdade Notícias. O governo do estado disponibilizou mais 7 viaturas descaracterizadas para a Polícia Civil de Santa Catarina. Foram 5 para a 17ª Delegacia Regional de Polícia de Brusque, que já estão atendendo às demandas da Divisão de Investigação Criminal, a Delegacia de Polícia da Comarca, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso e a Delegacia de Furtos e Roubos. Outras 2 foram destinadas para a 21ª Delegacia Regional de Polícia de São Bento do Sul. Desde janeiro deste ano, a Polícia Civil já recebeu 271 viaturas, que somam 26 milhões e 600 mil reais em investimentos. Também foram entregues 751 estações de trabalho, que representam um investimento de 4 milhões e 100 mil reais, e outros 282 mil reais foram investidos na aquisição de 282 webcams. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, os veículos e equipamentos são fundamentais para prestar um serviço de qualidade e reforçar a segurança em todas as regiões catarinenses. De Florianópolis, Marcos Lamperti. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Treze horas e 4 minutos. Com essas 2 eu encerro aqui o Liberdade Notícias. Agradeço aos 2 guerreiros, tá ali a Leonir, tá ali a Rosália, os guerreiros estão ali na live e claro, você que estava em casa aí me ouvindo. Muito obrigado, quem não pôde acompanhar na íntegra, pode acompanhar depois aí a publicação amanhã da live. Forte abraço para você, muito obrigado. Amanhã, hoje à tarde, na programação normal da rádio. Amanhã de manhã com o Almir Dias, logo depois com o Paulo Rogério. E eu volto, se der tudo certo, às 11h30 com mais um Liberdade Notícias. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Liberdade Muito obrigado por Notícias. vocês da live, grande abraço e até lá. E até amanhã. 1h05. Vou desligar a live, né? CYN 597, 87,9.